É isso aí, são 17h08 e eu quero convidar a você para nós lermos a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Vamos nesse momento lermos em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 36 e 37 e também o 38. Diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Meu querido irmão, meu querido amigo, observamos a palavra de Deus. Jesus fez menção dos dias de Noé. Os dias de Noé realmente foi os dias difíceis para aquele povo que viveu naquela época. Sim, dias em que a maioria da população morreu nas águas do dilúvio. Por que morreram? Porque eram incrédulos. Incrédulos. Viviam pecando contra Deus e Deus resolveu destruí-los. Tem muita gente que apregoa somente que Deus, Ele é amor. Deus tolerou aquele povo. Segundo alguns estudiosos da contagem da vida de Adão até o dilúvio, alguém conta 2000 e poucos anos, outros falam de 1700 e poucos anos. Ao certo que a gente não ouve falar 100% quantos anos da vida de Adão até o dilúvio. Mas o certo que aconteceu, e se a gente fizer uma contagem dos anos de Adão, dos descendentes de Adão, até chegar Noé, de repente você tem mais ou menos uma ideia quantos anos podemos contar desde Adão até o dilúvio. Mas esta não é a nossa preocupação. O certo é que nós acreditamos que aconteceu. Tanto é que Jesus, ele menciona, depois de mais de 3.000 anos pela frente, ou seja, mais de 2.000 anos pela frente, você ouve Jesus falando do dilúvio, tá? Como foi nos dias, quer dizer, aconteceu, e ele diz que também acontecerá a vinda do Filho do Homem, a volta dele. Eu tenho me preocupado bastante, porque a primeira vinda de Jesus, ela surpreendeu a muitos que pregavam que ele iria vir. Você deve prestar bem atenção nisso. A primeira vinda de Jesus surpreendeu muitos que até mesmo pregavam com veemência a vinda dele. Falava, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E quando aconteceu, muitos sabiam até o endereço da onde Jesus iria nascer. Você pode observar isso quando os reis
magos foram procurar por Jesus, que eles foram desde o Oriente, foram procurar por Jesus, aquele menino que nasceu sendo rei, e vimos a sua estrela, disse eles. E Herodes chamou os que pregavam, os que ensinavam, para informar deles o endereço, aonde deveria nascer o Cristo. E eles sabiam, só que eles rejeitaram. Então muitos que pregavam e esperavam, mas não estavam aptos a recebê-los, a receber o Mestre Jesus. E nos nossos dias, você pode observar que vai ter muita surpresa na volta de Jesus. E as pessoas estão ficando lisos, conformados, enquanto a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, e não vos conformeis com este mundo. Muitos estão conformados com o mundo, conformado também com o Evangelho, mas não obedecem o Evangelho. E para estarmos preparados, nós temos que estar santificado ao nosso Deus, estarmos servindo a Deus de acordo com a palavra dele. Porque é muito fácil alguém dizer que está servindo a Deus, mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, falácia das pessoas não resolve. Simplesmente falar que serve a Deus, isso não resolve. O que resolve é nós servirmos ao nosso Deus. Então você precisa servir a Deus, você precisa adorar ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e a Bíblia diz, e o mais, tudo fará. Deus fará por ti, Deus vai fazer por ti, se você entregar para ele, fazer a sua parte. Até tem pessoas que dizem que está escrito assim: faça a sua parte que eu te ajudarei. Na Bíblia não tem essa expressão, mas isso é o normal de acontecer, porque Deus jamais irá falhar, se nós fizermos o que nós temos que fazer. Se você ler lá em Josué capítulo 1, a Bíblia disse que a promessa de Deus é de estar com Josué, da mesma forma que Deus esteve com Moisés. Deus diz: estarei contigo. Mas as exigências de Deus para Josué era não apartar da boca dele o livro da lei. Quais são eles? Os primeiros 5 livros da Bíblia estavam ao dispor dele, e ali estava o que ele deveria fazer. Às vezes a Bíblia está dizendo uma coisa, as pessoas estão dizendo outra. Aí alguém até pode dizer: mas tal lugar, Deus de repente está lá, que tem bem gente. Não, isso não importa. O salão de funk, de tantas coisas, tem bem gente também, e Deus está lá. Dizer que tem muito ou que tem poucas pessoas, isso não vai resolver. O que nós precisamos é estar com convicção de obedecer a palavra de Deus. Nós somos o povo que apregoamos a volta do Senhor. Nós temos essa convicção, essa esperança, que o Senhor Jesus vai voltar. A qualquer momento ele vai voltar. Mas o que não pode é nós
deixar que aconteça o que aconteceu com aqueles que apregoavam, tinha a esperança que ia acontecer a primeira vinda de Jesus. E ele veio, e muitos daqueles que pregavam não o recebeu, rejeitou ele, e é eles mesmos que negociaram com Judas, pagou Judas as 30 moedas de prata e uma combinação, um acordo de política e religião se uniu para enviar os soldados para prender Jesus. Mas quem eram os principais envolvidos no assunto? Eram os que pregavam a vinda de Jesus. E quando ele veio, eles não receberam. Pelo contrário, queria a ausência dele, por isso até pagou para que alguém pudesse entregar ele. Assim, Jesus não vai vir à terra literalmente mais, porque a Bíblia diz que ele virá as nuvens do céu. Sim, não vai vir na segunda vinda dele, que se destaca em duas fases, a segunda vinda dele. E nessa primeira fase, a segunda vinda dele, ele não virá à terra, mas a Bíblia diz que ele virá às nuvens, porque a igreja será arrebatada, tirada da terra, ao encontrar o Senhor nos ares. O apóstolo Paulo diz que ele virá com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E nós precisamos saber disso, entender isto, e lutarmos e dizer: vamos estar em obediência ao nosso Deus. Porque saber que Jesus vai voltar é multidão de gente que está sabendo. E até pregar e cantar que ele vai voltar, é muita gente que está fazendo isso. Mas a preparados, só Deus sabe quantos estão. Da mesma forma que muitos não receberam ele, pregavam a vinda dele, não receberam, muita gente pode também ser surpreendido, porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Talvez você que está me ouvindo, você pode até pensar: aí está mais um pregador fanático. Não é não, somos pregadores de santidade, pregador do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Não adianta ninguém dizer que serve a Deus e viver uma vida desconcertada, uma vida cheia de pecado. Isso não é procedimento de quem serve a Deus. A Bíblia diz: se pecar, se, mas é se é erro. Isso não quer dizer que a pessoa vai continuar no pecado. Isso não pode acontecer na vida do ser humano.